Olá, caros alunos. Atendendo o pedido de um inscrito no canal que solicitou uma abordagem sobre a filosofia oriental em um comentário lá no vídeo que eu gravei sobre a felicidade em Platão, hoje eu vou trazer aqui uma parábola contada por um filósofo oriental, o Lietze, um dos mestres do taoísmo. Mas antes da gente falar sobre essa parábola, eu gostaria de fazer um pequeno parênteses assim. O que seria, afinal de contas, filosofia oriental? E por que a gente, hoje em dia, costuma dar foco à filosofia ocidental, ou seja, a filosofia que surgiu lá na Grécia Antiga? Bem, na verdade, esse foco ele está mais ligado à influência que a gente sofreu durante todos esses anos do que necessariamente a questão da importância da filosofia. A filosofia oriental é tão importante quanto a ocidental, mas há pessoas que argumentam que as filosofias orientais elas estão mais ligadas a concepções religiosas e não são sistematizadas. Mas se a gente for tomar toda a história da filosofia ocidental, a gente pode dizer que ela foi totalmente sistematizada? Nós também deparamos com pensadores que não formularam necessariamente um sistema filosófico. Além disso, a gente também tem pensadores que tiveram abordagens estreitamente ligadas à questão religiosa, às abordagens religiosas. Então, o que a gente, afinal de contas, então, entende como filosofia oriental? Olha, num sentido amplo, nós chamamos filosofia oriental um certo tipo de pensamento, vamos dizer assim, um pensamento, tanto antigo quanto moderno. A gente ainda tem a filosofia oriental ainda hoje, mas nós temos também influência dela na antiguidade. E essa filosofia, esse pensamento, estaria presente em vários países do Oriente. Ou seja, se a gente pensa em Oriente, a gente pensa nos países da Ásia Menor, na Síria, na Fenícia, no Irã, na Índia, na China, no Japão, entre outros países. Mas algumas pessoas também incluem nessa filosofia oriental o pensamento egípcio antigo e a filosofia árabe e judaica. Num sentido mais restrito, da filosofia oriental, a gente pode circunscrevê-la nas manifestações, por exemplo, da cosmologia iraniana e diversos elementos religiosos e filosóficos vinculados a essa manifestação. Particularmente, a gente tem o zoroastrismo, né? Agora, a gente também tem a filosofia indiana, a filosofia chinesa, a filosofia japonesa. Dessas aí, as mais famosas são a chinesa e a japonesa. E é interessante a gente especificar as filosofias dessa forma, que esse termo Oriente é muito amplo. Ele designa um conglomerado muito amplo e variado de elementos culturais e espirituais. Então, quando a gente fala filosofia oriental, dá a impressão de que é uma gama de coisas que não tem nenhum fundamento. Não, a gente tem como pincelar um pouco mais, fazer recortes para poder fundamentar melhor essa filosofia. Muitos filósofos, inclusive, afirmam que a visão oriental de homem, no cosmos, com uma parte integral do universo, pode até guiar o mundo para um futuro melhor e contra essas crises que a gente tem vivenciado na atualidade. Essa visão está estritamente ligada à questão do pensamento oriental clássico, por exemplo, o confucionismo, o taoísmo, o budismo. E essa visão, ela pode ser sim aplicada e valorizada nos nossos tempos cheios de conflitos. A gente está vivendo cada vez mais conflitos nos dias de hoje. No século passado, a gente vivenciou 2 grandes conflitos mundiais, mas o homem o tempo inteiro está vivenciando diversos conflitos. Alguns estudiosos da área, inclusive, afirmam que a ampliação desses conflitos está exatamente na influência do antropocentrismo. O que é aquela ideia de que o homem está no centro do universo? Então, a filosofia ocidental, ela com essa visão, ela acabou fazendo com que o homem perdesse alguns elementos importantes para a sua vida, por exemplo, a generosidade, a clemência, o altruísmo, que são tão valorizados na filosofia oriental. Então, veja bem, a gente aqui está falando de felicidade. E ao falar de felicidade, nós estamos mostrando na história da filosofia o papel que ela tem enquanto um método, né? Ou seja, um caminho. E quando eu falo desse caminho, eu não estou colocando a filosofia como uma fórmula mágica ou receita. Eu falei disso na primeira aula. Ou seja, eu não estou colocando ela como se fosse uma autoajuda no sentido atual. Nesse sentido, guardadas essas prerrogativas filosóficas, a gente pode inclusive tomar, em certa medida, diversas filosofias orientais nessa busca da felicidade. Por que não? Ok. Dito isso, vamos logo à parábola que eu mencionei no início, a parábola do Lietze, a parábola do velho forte, que possui inclusive elementos presentes na filosofia estoica, aquela sobre a qual eu falei na aula passada. Então vamos à parábola e depois eu falo um pouco, comento o que tem a ver com o estoicismo. Um velho vivia com seu filho em um forte abandonado, no alto de um monte, e um dia perdeu um cavalo.
Os vizinhos vieram lhe expressar seu pesar por esse infortúnio, e o velho perguntou: como sabeis que é má sorte? Tipo assim, né? Nossa, que azar, que má sorte, você perdeu seu cavalo. Ele falou: como vocês podem saber que é má sorte? Poucos dias mais tarde, voltou seu cavalo com um bando de cavalos selvagens, e vieram os vizinhos felicitá-lo por sua boa sorte. Que sorte, hein? Nossa, seu cavalo foi embora, mas voltou com tanto de cavalo. Nossa, você é muito sortudo. Ele falou assim: mas como vocês podem saber que é boa sorte? Com tantas montarias a seu alcance, começou o filho a cavalgá-las, e um dia quebrou uma perna. Vieram de novo os vizinhos apresentar-lhes condolências, dizendo: nossa, mas que azar, né? O velho respondeu: como sabeis que é má sorte? No ano seguinte, houve uma guerra, e como o filho do velho era agora inválido, não teve que ir para a frente. Ou seja, de novo, aí eles poderiam chegar e falar: nossa, mas que sorte, por causa da perna quebrada ele não precisou ir para a guerra. Aí ele poderia dizer de novo: como sabeis que é boa sorte? Então, vejam bem, essas pessoas, esses vizinhos, né, ou vizinhos que estão de olho na vida do sujeito, né, eles estão lá o tempo inteiro falando assim: olha, mas que sorte que você teve isso, que azar que você teve aquilo, e assim por diante. Então, qual que foi a atitude do velho do forte? Qual que foi a atitude dele? A atitude dele era: não, mas que azar mesmo, lamentar pelo azar que ele sofreu, né, por aquilo que lhe aconteceu, ou ficar super feliz com uma coisa que aconteceu de positiva? Essa parábola contada por Lietze, ela expressa um pouco o pensamento do taoísmo. Taoísmo, ele é uma doutrina místico-filosófica chinesa que vai enfatizar a integração do ser humano à realidade cósmica primordial. Olha que interessante, realidade cósmica primordial. Nisso a gente já vê o paralelo com os estoicos. Lembram-se quando eu falei do logos, do cosmos na aula passada? Pois é, exatamente a mesma conexão que a gente pode fazer também. E além disso, a atitude do velho do forte acaba sendo um elemento estoico. De que forma? Ele acaba agindo segundo uma recomendação dos sábios estoicos, no sentido de que ele evita emitir qualquer juízo sobre uma coisa indefinida. Ou seja, o que é indefinido? A sua sorte é indefinida, seu azar é indefinido, seu destino é indefinido. Então ele vai dominar esses pensamentos e não fica nem contente nem triste com o que vai acontecendo com ele. Nem com o cavalo, nem com o filho. Ou seja, a doutrina estoica, ela vai expor exatamente isso, que a gente tem que aniquilar as paixões, dominar as paixões. Nesse modo, ele vai praticar o que eles chamam de apatia, ou seja, aniquilar as paixões. Dessa maneira, ele alcança a ataraxia. Por quê? Ele não vai ficar nem alegre nem triste diante de uma situação que não depende dele. É interessante porque a gente vê logo de cara um paralelo com a filosofia estoica. Isso aqui, gente, eu só trouxe esse elemento, esse recortezinho, para a gente perceber que a gente não pode simplesmente descartar a filosofia oriental, mas incorporá-la em nosso discurso, em nossa reflexão filosófica e até mesmo tentar buscar um pouco mais sobre isso. Eu falei em outro vídeo, há algum tempo, se não me engano, 1 ano atrás, também de uma outra parábola, né, que é a do sábio chinês que sonhou que era uma borboleta. Se alguém tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá no vídeo também, que é interessante. Então, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.